Graças e paz aos irmãos, às irmãs, aqueles que nos visitam, sejam bem-vindos. Da carta de Paulo em 2 Coríntios, que nós começamos domingo passado. Os irmãos perceberam que durante toda essa caminhada que eu tenho feito na segunda carta de Paulo aos Coríntios, eu não tenho gastado tempo expondo o capítulo todo da carta. Mas neste capítulo 11 eu fiz questão de parar nele, porque este capítulo é a defesa que o apóstolo Paulo faz do seu apostolado. Por isso que eu dividi essa exposição em 3 partes, e você pode ficar tranquilo que você vai sair daqui 9 horas em ponto, tá? A primeira parte eu fiz domingo passado, falando do verso 1 ao verso 6, que na verdade esse capítulo 11 ele tem 33 versículos, não é? E por ele ter 33 versículos, eu resolvi dividi-lo em 3 partes, e é justamente sobre a argumentação que Paulo faz. E este capítulo sugere este tema para nós estudarmos nele. 3 etapas da defesa de Paulo. Porque o capítulo 11 está estruturado deste modo. É a defesa de Paulo, e Paulo estrutura a sua defesa em 3 etapas. A primeira é, como eu disse para vocês, do verso 1 ao verso 6. A segunda, que é do verso 7 ao verso 15. E a terceira, que nós vamos terminar no próximo domingo, se Deus permitir, do verso 16 ao verso 33. Tá? Então, qual é aqui o foco? Eu preciso apresentar o contexto bem rapidinho, né, do texto. O que é que o capítulo 11 ele apresenta? Ele apresenta 3 fatos. O Paulo, na defesa do seu apostolado, ele focaliza 3 acontecimentos ou três pessoas ali, 3 sujeitos, para que ele argumente o seu texto. O primeiro fato são os falsos mestres. Os falsos mestres, como nós vimos do verso 1 ao verso 6, eles haviam chegado na cidade de Corinto, na igreja de Corinto. Então, você pode perceber que o Paulo trabalha essa ideia de que o falso mestre, ele nasce como tiririca. Ele chega sem ser convidado, sem ser plantado, ele chega. Então, tudo que é falso, tudo aquilo que não presta, ele vem, ele brota com muita facilidade. E eles chegaram trazendo algumas cartas, e essas cartas, elas eram cartas de recomendação, dizendo que eles eram apóstolos de Cristo. E o Paulo, ele fica um pouco triste com aquela posição, porque estes falsos mestres não eram os mesmos falsos que chegaram na região da Galácia. A região da Galácia, como eu havia mencionado, era uma região onde os falsos mestres chegaram. Eles chegaram trazendo a doutrina legalista, né? Que para ser salvo não bastava você crer na graça, no sacrifício de Cristo, mas era preciso cumprir alguns rituais da lei, como a circuncisão e as boas obras. Estes que chegaram em Corinto não eram os mesmos da Galácia. Estes eram sofistas, eram de uma linha filosófica que induzia todas as pessoas ao erro. Eles pegavam um pensamento e eles induziam aquele pensamento a um erro, para que as pessoas fossem de modo facilmente enganadas a partir de suas próprias cobiças. E isso eles usavam uma boa retórica. Não é diferente de hoje, tá? Eles sabiam como encher uma igreja, e como os falsos mestres fazem hoje. Eles têm uma ciência para encher uma igreja. Ou você trabalha com a ganância, ou você trabalha com o medo, ou você trabalha com a culpa. Culpa, ganância e medo. Se você quiser encher a igreja e segurar as pessoas, bata firme nesses 3 itens. E os falsos mestres, eles eram hábeis para fazer isso. Obrigado, Paulo, pela lembrança. E o Juliano, obrigado. Eu tô só com o ouvido esquerdo, com o outro tá... Ah, então tá bom. Valeu, Juliano, obrigado.
O segundo fato que acontecia, ou que o Paulo está focalizando aqui, é a reação da igreja. Paulo está triste com a igreja de Corinto, muito triste, porque a igreja estava aceitando os falsos apóstolos que trabalhavam com a ideia triunfalista do Jesus e o diabo lutando na mesma força, na mesma proporção. Lembram daquela figura que eu pus domingo passado, de uma queda de braço, um jogo de francesa? De um lado Jesus, do outro lado o diabo, e eles estão lutando no mesmo nível. Então, os falsos mestres trabalhavam com essa ideia triunfalista, do bem contra o mal, e como que se o diabo tivesse o mesmo poder e a mesma força que Deus tem. E Paulo estava triste porque os irmãos de Corinto estavam dando acolhida em suas casas a esse tipo de gente. E Paulo não era tão bem recebido como aqueles irmãos, como aqueles falsos irmãos. Então Paulo está muito triste com a reação da igreja. E o terceiro foco é a defesa de Paulo, porque Paulo, ao perceber que a igreja estava totalmente tomada pelos falsos mestres, Paulo passa então a construir a sua defesa, de modo bem argumentado. Ele usa os próprios discursos que os falsos usavam, a ponto de Paulo pedir: olha, eu vou ser um pouco insensato, porque os falsos recomendavam-se a si mesmos. E Paulo diz: agora eu vou ser um pouco insensato. Então vocês tenham paciência comigo, povo de Corinto, porque eu preciso usar estes argumentos, porque só assim vocês vão me ouvir. Então Paulo estava muito triste, e ele vai construir a sua defesa a partir disso, porque o que estava em jogo não era o nome de Paulo, não era a sua reputação, não era o ministério de Paulo. O que estava em jogo era a verdade do Evangelho. Então Paulo diz: não, e se precisar eu vou me fazer insensato, louco, como eles estão fazendo, a fim de que esses irmãos me ouçam. Então a primeira parte, quando vimos, foi a parte introdutória, né? E a segunda etapa da defesa de Paulo é a argumentativa. Então Paulo, do verso 1 ao verso 6, ele faz uma introdução ao assunto. Do verso 7 ao 15, ele argumenta, ele constrói o seu texto, ele propõe para que aqueles irmãos começassem a rever os conceitos, a rever as suas crenças, como eles estavam agindo, como eles estavam reagindo ao que o Paulo dizia e como eles reagiam ou agiam segundo aquilo que os falsos diziam. Então Paulo ele vai argumentar aqui a sua defesa. E é interessante que eu vou separar os versos, eu vou colocá-los todos ali depois, mas o Paulo vai começar essa argumentação toda nesta perícope, nestes versículos, a partir da acusação que os falsos mestres faziam acerca de Paulo, que é o verso 7. E o verso 7, ele é interessante, eu vou destacá-lo aqui, para que você perceba. Será que cometi algum pecado ao humilhar-me a fim de elevá-los, pregando-lhes gratuitamente o Evangelho de Deus? Então, a partir deste verso, Paulo começa a construir os seus argumentos. Aqui, antes de nós entrarmos nas 4 etapas, porque Paulo divide essa argumentação em 4 etapas. É fantástico, a cadência textual ela é bem dividida. Quando você para fazer um estudo do texto, você percebe que Paulo, categoricamente, ele divide para que fosse fácil para aqueles irmãos compreenderem os seus argumentos e pensassem, refletissem. Então, Paulo aqui, para começar, ele não está defendendo que o obreiro não devesse receber salário. Não é isso. Não é isso. Porque se você for para 1 Coríntios capítulo 9, verso 14, Paulo diz que os que pregam o Evangelho vivam do Evangelho. O que Paulo vai usar aqui é que ele era totalmente contra aqueles que cobravam para pregar.
aqueles que cobravam para cantar. Era justamente o que os falsos mestres estavam fazendo. Isso não está longe de nós, isso está perto de nós. Eu me lembro de um tempo atrás, até minha sogra, ela ouviu e viu um testemunho de um rapaz que tinha lá uma deficiência. E ela ficou encantada com aquele testemunho e disse, olha, vamos trazê-lo. Eu falei, deixa eu assistir primeiro esse negócio, para eu ver como que é isso. E assisti, achei interessante a fala da pessoa, e disse, olha, pode ligar, mas você já explica antes de convidá-lo, que a nossa igreja, a nossa comunidade, ela não traz ninguém que cobra. A gente dá uma oferta, mas nós não trazemos ninguém que estipula um preço, porque o evangelho é de graça. E aí ela disse, tudo bem, vou ligar. E foi ligar. E essa pessoa mora aqui perto, mora em Londrina. É de Londrina. Quando ela liga, a pessoa diz, olha, eu vou sim, mas por dia vocês têm que me ajudar com 5.000 reais. Por dia. Aí disse para minha sogra, mas por que você não disse, eu vou começar a orar para Deus devolver a sua enfermidade, desgraçada. Agora você veja só, se você chama ele para vir ficar 3 dias com você, é 15.000 reais. Quem é que ganha isso aí? Para vir falar do que Deus fez para ele. Estes são os sofistas. Estes, trazendo para os dias de hoje, estes são aqueles que Paulo está combatendo lá atrás. Vocês estão percebendo a dificuldade que Paulo estava tendo para falar o evangelho? Aí por causa destes, há então a distorção da figura de contribuição dentro da igreja, porque há essa distorção, ou dos roubadores. Aí os roubadores, eles geram avarentos. Avarento, a pessoa se torna por causa do roubador. Mas Deus não quer isso de nós. Então Paulo está deixando bem claro que aqueles oradores itinerantes, por isso que eu sou muito contra esse negócio de pastor itinerante. De vez em quando passava uns cabeça gorda aqui. Normalmente os bichos têm uma cabeça desse tamanho e uma barriga que parece que eles comem uma leitoa, numa sentada. E eles chegam descaradamente pedindo púlpito. E por trás disto, abrem-se uns lençóis e coloquem ali então as mulheres bonitas para segurar o lençol, e os membros da igreja vêm e começam de modo induzidos a jogar dinheiro. Eu já vi jogar até sapato dentro, parece um teatro. E aí a pessoa que está do outro lado diz assim, para você ver como é que Deus honra, quanto que você pagou nesse sapato? E a pessoa diz, a pessoa também é besta, né? Porque se fosse eu diria, eu paguei 500 reais. Aí eu queria ver se ele ia fazer o que ele fez. Eu vou dar em dobro. Aí dava em dobro, e dava o sapato para a pessoa e pegava um dinheiro daquele lençol e dava em dobro. Olha só, para vocês verem. Então Paulo está nesse contexto. Paulo não cobrava. Então, por Paulo não cobrar, ele está sendo acusado de pregadorzinho frajuta. Porque ele não cobrava. E por ele não ter nada a dar, como que você vai cobrar? É a mesma coisa de um professor aí. Um bom professor, né? A gente tem na mente que o bom professor é aquele que cobra muito caro para dar uma aula. E nem sempre. Então a gente percebe aqui que pelo Paulo falar gratuitamente, ele começa a ser acusado.
acusado e a igreja aceitando a acusação. Isso é que é pior de todas as coisas. Eles conheceram Paulo como fundador da igreja, como aquele que cavucou para tirar a pedra e trazer água limpa, e agora eles estão jogando terra no poço e estão cavando as suas cisternas rotas para beberem água suja. Então, vamos lá para a primeira etapa da defesa de Paulo, nesse ponto em que ele começa a sua argumentação. Então, a argumentação de Paulo vem com uma pergunta intrigante. Lembram de domingo passado? Eu tentei resumir cada verso em uma palavra. Hoje eu vou tentar resumir em uma frase. Uma pergunta intrigante. A argumentação de Paulo começa assim: será que cometi algum pecado pregando-lhes gratuitamente? É como se Paulo estivesse dirigindo-se à igreja de Corinto e dizendo: é esse o meu erro? É esse o meu pecado que vocês estão me acusando? É por isso. Paulo, com todo esse conhecimento que ele tinha do Evangelho, que ele tinha de mundo, que ele tinha de cultura, Paulo poderia ocupar qualquer cargo, disputar qualquer vaga de emprego que desse uma estabilidade para ele. Ele poderia seguir uma carreira militar e se tornar um grande general. Ele poderia ser um doutor da lei. Mas ele diz que quando ele começa a conhecer Cristo, ele considera todo aquele conhecimento que ele tinha como esterco, como algo que não tinha mais valor, comparado ao amor de Cristo. Quanto mais ele conhecia de Cristo, mais ele queria Cristo. Aqui, Paulo estava querendo que aqueles irmãos entendessem que o posicionamento dele era: eu deixei tudo, uma carreira brilhante, eu deixei uma vida de estabilidade e de sucesso para insistir no Evangelho, no ministério que o Senhor me chamou. E por ele não cobrar, era como se ele chegasse na igreja. Lembra daquele Fietinho 147, testinha de touro? Então, era como se Paulo chegasse na igreja, por ele não cobrar, a possibilidade dele era essa. Era um Fietinho 147, testinha de touro, chegando na igreja com um bichinho daquele. E o falso mestre chegando com uma Mercedes. Qual destes personagens a igreja daria mais crédito e mais ouvido? Seja verdadeiro, você, eu. Se nós estivéssemos num ambiente, chegasse aqui alguém totalmente desprovido de bens, de sucesso, e esta pessoa viesse para falar, e também naquele mesmo dia viesse alguém em que o seu helicóptero fosse parar ali na frente para ele vir falar, e tivesse vaga nas duas palestras, em qual delas você escolheria para ouvir? A do helicóptero. Eu quero ver qual é o segredo desse cara. Vocês estão percebendo? Este é o contexto de Paulo. Paulo está se sentindo assim. E gente desse naipe tem crédito para falar onde a verdade não é prezada. Então, quem não gosta, quem não preza pela verdade, ele vai automaticamente absorver aquilo que é puro rótulo, pura aparência. Já pensou se todos os domingos, ao invés de eu chegar aqui com um Vectra que eu ganhei de presente, eu chegasse aqui com um helicóptero, todos os domingos, parava ali, aí o que ia dar de gente só para ver o bicho baixar ali, ó. Não é? Claro.
Tem mais crédito. E Paulo está triste. Paulo está dizendo assim: olha, vocês estão se importando é o rótulo desses caras. Enquanto a minha preocupação em dar a vocês é conteúdo. Não estou preocupado com a presença de palco desses caras, não. Vocês devem se preocupar com o conteúdo que eles estão dando a vocês. E esta também deveria ser a nossa preocupação. E nesta pergunta, Paulo está invertendo o jogo, gente. Paulo está dizendo: ei, espera aí, vamos pensar junto aqui, gente boa de Deus. Eu estou em pecado? Ou este é o meu erro, esta é a minha culpa? É por isso que vocês não querem me ouvir? É porque eu não cobro de vocês? Paulo está invertendo o jogo. A argumentação de Paulo é fazer os irmãos pensarem: ei, pensem um pouco. Lembram de Provérbios, capítulo 13, verso 7? Há gente rica que é pobre, e há gente pobre que é rica. Paulo está nesse contexto. Eu posso ser pobre. Lembram nos primeiros versículos, quando ele diz: eu não tenho uma boa oratória como eles, mas eu tenho conhecimento. Este é o argumento de Paulo. Esta pergunta é intrigante. Por isso que ela é intrigante, porque ela inverte a posição de modo sutil. Que homem inteligente esse Paulo, né? Tem coisa para você derrubar com mais facilidade um pensamento do que você, ao invés de tentar impor uma ideia, você jogar uma pergunta para que a pessoa reflita naquilo. Porque esta é a forma de desconstrução de sofismas. Você só consegue desconstruir um pensamento errado jogando uma pergunta, fazendo a pessoa refletir sobre aquilo e ser induzida a pensar de modo coerente com o argumento bíblico. Paulo está fazendo isso aqui. Que homem fantástico, que mente brilhante. Que homem inspirado pelo Espírito. Aí, depois da pergunta intrigante, vem o testemunho confrontador. Os versos 8 e 9. Não basta uma pergunta intrigante. Eu vou dar um testemunho que confronte a realidade deles. E ele vai dizer: despojei outras igrejas. Começa brutal. Parece que Paulo está querendo dar uma de direita no nariz daquele pessoal. Despojei outras igrejas, recebendo delas sustento, a fim de servi-los. Quando estive entre vocês e passei por alguma necessidade, ao soco na boca do estômago, não fui um peso para ninguém, pois os irmãos, quando vieram da Macedônia, supriram aquilo que eu necessitava. Fiz tudo para não ser pesado a vocês e continuarei a agir assim. Sinceramente, se eu fosse membro da igreja de Corinto, eu teria vergonha, porque esta carta ela era lida em todas aquelas regiões. Aí você, como membro da igreja de Corinto, eu ficaria com vergonha, mas extremamente, a minha cara queimaria de vergonha. Porque Paulo, ele está admitindo publicamente que quando ele foi pastor daquela igreja, ele passou necessidades e privações. Era uma igreja de gente rica. Tem uma igreja aqui próximo da nossa cidade. Algum tempo atrás eu estava conversando com o pastor dessa igreja. Até um certo dia me convidaram e eu fui pregar lá. Preguei só uma vez e nunca mais me chamaram. Não sei porquê. E aí eu descobri que aquele pastor, ele estava buscando leite na escola, leite gratuito, dado pelo governo,
porque ele não tinha condições de comprar. E naquela igreja, vários empresários fortes, donos de coisas gigantescas na cidade. Eu fiquei lembrando daquele pastor como a igreja de Corinto. Que povo desgramado, hein? Que povo avarento, que povo mesquinho, que povo que precisava nascer de novo. E Paulo está dizendo, eu quando estive aí no meio de vocês, quando eu fui pastor de vocês, eu passei necessidade, eu passei privações. Eu vou dizer mais para vocês, viu? A situação não foi dramática, porque os irmãos da Macedônia vieram. Quem eram os irmãos da Macedônia? Lembram do capítulo 8 e do capítulo 9? Os irmãos pobres. Eram os pobres. Eles me ajudaram. Os pobres da Macedônia. Por isso que ele usa essa palavra despojar. Eu despojei. Você sabe o que é ser? Assim, qual é o significado de despojar? Lembram das guerras? Todo exército, quando vence um outro, a primeira coisa que ele faz é despojar, é arrancar, é roubar, é tirar todos os bens daqueles que foram vencidos. Paulo está dizendo para os coríntios, este é o meu sentimento em relação aos irmãos da Macedônia. Quando eu olho para eles, eu me sinto como alguém que despojou outro para servir vocês. Paulo está falando isso. Vocês estão entendendo nas partes que estão grifadas no texto? É justamente isso. Eu despojei os fracos. Eles me ajudaram. A ajuda deles para mim está soando como um despojo para ser pastor de vocês. Aqui tem um grande segredo que demonstra ministerialmente que o apóstolo Paulo, ele não recebia da igreja que ele era pastor. Quando ele chegava na cidade para plantar uma igreja, aquela cidade, aquela comunidade não pagava o seu salário, ele não recebia nada daquela igreja que ele estava começando, porque ele recebia da igreja que ele havia começado atrás. Ele era um missionário. Então, por isso que os irmãos da Macedônia bancavam Paulo, porque a igreja da Macedônia foi aberta primeiro. Então Paulo vem da Macedônia para Corinto, começa a igreja de Corinto, mas a igreja de Corinto estava cheia de gente rica, e eles não estavam contribuindo com o ministério do Paulo, e estavam fazendo isso abundantemente com os falsos profetas. E normalmente é assim que acontece. O falso, ele tem uma ginga, ele consegue argumentar, porque o propósito dele é esse, é arrancar o que você tem. Esse é o falso. E esse não é o evangelho de Jesus. Como o Paulo mencionou, o evangelho de Jesus precisa haver alegria em tudo que a gente faz, até no contribuir, senão Deus não aceita. Deus não recebe. Então o Paulo está usando como testemunho confrontador aquilo que os falsos faziam para se orgulhar. O que era motivo de orgulho para eles, para o Paulo, ele usa como confronto aqueles irmãos de Corinto. Você acha que essa igreja não começou a pensar, a rever? Claro que isso aí aconteceu. Quando você lê, por exemplo, o capítulo 7, porque lembram que eu disse para vocês que esta parte do capítulo 10... capítulo 11, capítulo 12 e capítulo 13 faz parte de uma outra carta que está entre a primeira e a segunda carta. Porque no capítulo 7, Tito volta e consola Paulo dizendo, os irmãos de Corinto mudaram a forma de pensar. Até que, enfim, eles se converteram, nasceram de novo. Então, aqui,
Paulo, com a sua pergunta intrigante, com a sua defesa, com o seu testemunho confrontador, levou aqueles irmãos a mudar o pensamento. E, a terceira etapa dessa argumentação de Paulo é a defesa convincente. Então, quem faz uma pergunta intrigante e quem joga um testemunho confrontador, precisa também de jogar uma defesa convincente, uma fala que convence. E é o verso 10 ao verso 11. Tão certo como a verdade de Cristo está em mim, ninguém na região da Acaia poderá privar-me deste orgulho. Por quê? Porque não os amo? Deus sabe que os amo. E continuarei fazendo o que faço, a fim de não dar oportunidade àqueles que desejam encontrar ocasião de serem considerados iguais a nós nas coisas de que se orgulham. Olha que coisa fantástica. A defesa convincente de Paulo é: os falsos apóstolos estão acusando a mim, Paulo, de não os amar. Paulo estava sendo acusado pelos falsos apóstolos que ele não amava os irmãos de Corinto. Por isso ele não cobrava. Olha só a argumentação dos falsos, gente. Não, esse tal de Paulo aí não ama vocês. Ele não cobra para falar para vocês. Se ele amasse vocês, ele estava cobrando. E mais uma vez, Paulo inverte o jogo, dizendo: gente, por eu os amar, é que eu não os cobro. Olha que homem, de um coração, de uma mente. Eu fico assim, rapaz, como que pode ter alguém com uma capacidade retórica, com uma capacidade para induzir o outro a ver o que não está vendo, a descortinar os olhos, a inverter o jogo usando os argumentos acusatórios. Ele não levanta outros argumentos, ele usa os argumentos de acusação para a própria defesa. Gente, é por eu amar vocês que eu não cobro. É por isso, eu os amo. Eu os amo. Aí Paulo vem com a condenação. Então ele pergunta, testemunha, defende e ele aponta a condenação explícita que você percebe aí do verso 13 ao verso 15. Pois tais homens são falsos apóstolos, obreiros enganosos, fingindo-se apóstolos de Cristo. Isto não é de admirar, pois o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz. Agora que ele começa já a tirar as máscaras dos falsos mestres, aqui ele vai mesmo com força. Aqui é como se ele fosse dar o golpe fatal. Agora eu vou nocautear esses caras. E ele começa dizendo: olha, não é de se admirar, pois o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz. Portanto, não é surpresa que os seus servos, quem são esses servos? Os falsos, finjam que são servos da justiça. O fim deles será o que suas ações merecem. Literalmente, Paulo começa a despir as máscaras dos falsos, arrancar a roupa de ovelha e mostrar os dentes dos lobos. Estes aí são lobos, são enganadores, são embusteiros da fé, são gente que a vontade deles é passar o povo de Deus para trás. Esses caras, eles são obreiros do diabo. Ele começa a dizer literalmente quem eram. Eles são fraudulentos, eles são ministros do diabo. E como o diabo tenta se transformar em anjo de luz, eles tentam se transformar em ministros de Cristo, mas eles não são.
Eles não são. E aí o Paulo conclui essa ideia dizendo: mas o destino deles está reservado. O destino deles é o tribunal de Cristo. E de lá eles não escaparão. Aqui eles podem até escapar de mim. Eles podem até escapar de vocês. Mas do tribunal de Cristo eles não escaparão. Eu tenho uma heresia particular e vou confessar a vocês: eu não acredito que um falso mestre ele venha se arrepender. Dificilmente, olha, eu tenho isso comigo, porque ele está ensinando aquilo que ele sabe que é mentira. Ele sabe que é mentira. Ele sabe. Ele sabe. Dificilmente alguém que entra por esse caminho se arrepende. Dificilmente. Pode o leopardo mudar as suas listras? As suas manchas? Não. O Isaías fala isso muito. Então, o Paulo diz: o que resta para esse pessoal é o tribunal de Cristo. E eu quero caminhar para essa conclusão apontando essa ideia do tribunal de Cristo, porque se a gente não entender bem o juízo final a partir da mente de Paulo, a gente vai achar que os salvos também vão passar para ser julgados lá no tribunal. E lá no tribunal podem perder a salvação. Não é isso, viu? Se você pensa assim, eu vou lhe dizer que a Bíblia não ensina assim. 2 Coríntios capítulo 5, verso 10, retomando esse assunto do tribunal, o Paulo diz assim: pois todos nós devemos comparecer perante o tribunal de Cristo. Todos nós vamos comparecer. Isto é fato. Por quê? Lembram de Filipenses capítulo 2? Para que toda língua confesse que Jesus é Senhor. Salvos vão comparecer e perdidos vão comparecer. Para quê? Para que cada um receba de acordo com as obras praticadas por meio do corpo, quer sejam boas, quer sejam más. Paulo não está dizendo que a salvação é pelas obras, não é pelo que a gente faz. Não é isso. Para o cristão, quando nós vamos comparecer ao tribunal, nós vamos comparecer, olha, estou pegando o argumento de Paulo, Romanos capítulo 2, verso 6. Deus retribuirá a cada um conforme o seu procedimento. Então nós vamos comparecer para recebermos galardão. É para isso. Aquele que nasceu de novo, que vive a vida de Cristo, que não anda segundo os costumes deste mundo, que imita Jesus, que tem o seu nome escrito no livro da vida, que foi regenerado, justificado. Estes vão comparecer não para que sejam julgados a partir de suas obras, e aí lá eles, porque você não viveu 100% como deveria viver a vida cristã, porque ninguém vai conseguir isso aqui na terra, tá, gente? Se tem alguém que está com essa intenção, mas isso também não é motivação para nós não desenvolvermos a salvação, porque a Bíblia diz: sede santos como Deus, o vosso Deus é santo. Então aqui o Paulo está trabalhando com a ideia da graça, salvação pela graça. Esse julgamento para o crente então é uma recompensa. Ou você estará mais próximo do trono de Deus, ou você ficará mais para trás, depende de como você foi vivendo. É mais ou menos essa a ideia. Teve uma pessoa que um dia chegou: olha, se eu entrar e ficar no último lugar, está bom demais. Mas não caminhe com esse pensamento.
Não caminhe. Caminhe com a intenção de ficar o mais próximo que você puder do Cristo, para que você o veja mais de perto, esteja mais próximo. Então perceba o que Jesus vai dizer em João capítulo 5, verso 24. Aqui já é Jesus dizendo, para que você entenda essa ideia do julgamento do cristão. Olha lá. Eu lhes asseguro. Quem é que está falando isso? É Jesus. Eu lhes asseguro. Quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem vida eterna e não será condenado, mas já passou da morte para a vida. A gente lê um texto assim e não prestar atenção nos tempos do verbo, fica difícil para a gente entender o que é que Jesus está garantindo. Porque ele começa dizendo, eu lhes asseguro, eu lhes garanto, eu dou a minha palavra. E para que vocês saibam o que é que eu estou garantindo, e estou garantindo aqui, agora, olha lá os tempos do verbo. Ouve, crê, tem. Estes três verbos estão em que tempo? Presente. Aquele que ouve as minhas palavras, aquele que crê nas minhas palavras, este tem. Presente. Agora, o seu problema presente está resolvido. A partir do momento que você ouviu, que você creu, você recebe, você tem. Esta é a segurança. O outro tempo do verbo. Enviou e passou. Que tempo que está? Pretérito. Passado. Olha só. Jesus está dizendo, eu lhes asseguro que o problema de vocês do passado, que é o nosso passado? O jardim do Éden, gente. O pecado, a queda. Este problema de vocês já foi resolvido. Foi resolvido não por causa das boas obras de vocês, mas ele foi resolvido através de uma procuração. Porque Deus enviou. Deus enviou quem? Deus enviou a mim. Jesus dizendo, eu vim para resolver o problema de vocês. E por eu ter vindo, resolvido esse problema de vocês, vocês já passaram da condenação. Agora não existe mais condenação para aqueles que estão em Cristo. Para aqueles que vivem a vida de Cristo. E olha agora. Problema do passado resolvido, o presente assegurado, e tem um termo no futuro, não serão condenados. Está claro no texto? E por que você fica com medo? Eu digo para você, quem tem medo do juízo, é uma demonstração de que ainda não nasceu de novo, não está vivendo a vida de Cristo, não ouviu as palavras de Cristo, não creu no Evangelho de Cristo e não tem a marca de Cristo. Hoje é um dia para que você perca esse medo. Se você está ouvindo esta palavra, você está crendo em Jesus, você tem a vida eterna. Você não será condenado no dia do juízo. Agora, para nós encerrarmos, o juízo para o ímpio, na perspectiva do Paulo, 1 Coríntios 6, do 9 a 11. Vocês não sabem que os injustos não herdarão o reino de Deus? Quem são esses injustos? Os injustos são aqueles que não foram justificados. Por isso que é injusto. Nós somos justos, não por causa de nós mesmos, mas por causa do Cristo
que nos justificou. Então Paulo diz, olha, vocês não sabem que os injustos não herdarão o reino de Deus? E é engraçado que ele está escrevendo isso para Corinto, para fazer aquela igreja pensar. Não se deixem enganar, nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem homossexuais, passivos ou ativos. E aqui é interessante, porque Jesus, melhor é Paulo, é a Bíblia dizendo isso, não sou eu, ainda que queiram criar leis para legalizar o pecado, podem fazer o que quiserem. Desse tribunal aqui não escaparão. Quem defende e quem vive. Nós podemos escapar daqui, da terra, mas deste daqui não. Paulo está dizendo, o negócio é sério. O negócio não é brincadeira. Crente que não nasceu de novo não vai morar no céu. Quem está vivendo a vida de pecado, Paulo está dizendo, este aí, olha lá, e ele começa dizendo, nem ladrões, nem avarentos, para a igreja avarenta ele falando isso, nem avarentos, nem alcoólatras, nem caluniadores, nem trapaceiros herdarão o reino de Deus. Isso faz a gente pensar. Como cristão, como servo do Senhor, será que estamos vivendo a vida de Cristo? Será que nós não estamos praticando estas coisas? E aí, para confirmar a doutrina que eu estou expondo a vocês, olha como ele conclui o verso 11. Assim foram alguns de vocês, dizendo para aquela igreja, olha, estas pessoas que vivem do jeito acima, do verso 9 ao verso 10, estes não vão entrar no céu. Mas não se esqueçam, muitos de vocês, como eu, como vocês que estão aqui, muitos de nós, vivíamos nestas práticas. Só que aí o Paulo diz, mas vocês foram lavados. Vocês foram santificados. A ideia da justificação, contrapondo o primeiro versículo, dizendo que os injustos não herdarão, aqui ele está dizendo, vocês só vão herdar, mesmo praticando aquilo que vocês praticaram, porque Jesus os justificou, os santificou, vocês foram justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Este é o Evangelho de Jesus. Esta é a defesa de Paulo. E esta deve ser a nossa preocupação. Viver uma vida santa, viver uma vida que imite a vida de Jesus.